Olá, pessoal! O nosso grupo ficou para analisar o relatório sobre o empreendimento do projeto Cidade da Copa, do RIMA 2013. Faça, por favor. Bem, a gente vai começar então explicando o que foi essa Cidade da Copa, caracterizando esse empreendimento. Pode passar. O contexto foi da seguinte maneira. Em 31 de maio de 2009, a FIFA finalmente tinha decidido onde seria sediada a Copa de 2014, que no caso seria aqui no Brasil. Então, 12 cidades brasileiras foram escolhidas para acontecer os jogos de futebol. Entre elas foram Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Natal, Recife, São Paulo, enfim. Foram várias cidades, não, né? Foram, no caso, 12 cidades. E aí estão as bandeiras representando cada uma dessas cidades. Só que acontece o seguinte. Recife, ele seria o principal polo. Porém, lá não tinha um estádio adequado e que cumprisse todas as exigências que a FIFA propunha. Então, o governo pernambucano, ele lançou um edital no dia 21 de dezembro para poder contratar alguma outra empresa que pudesse construir um novo estádio. Esse empreendimento ele ficaria conhecido a Cidade da Copa. Por que a Cidade da Copa? Pode passar. Aqui a gente tem o que seria a localização da Cidade da Copa. A Cidade da Copa, ela seria realmente uma cidade. E dentro dessa cidade estaria justamente um novo estádio. Então, essa cidade, ela tem o objetivo de inovar os conceitos, oferecer um novo padrão de qualidade de vida, onde as pessoas pudessem morar, trabalhar, se divertir, enfim, algo que não precisasse se deslocar, fosse algo novo na grande cidade. Ela seria uma cidade, então, planejada e adequada, certo? Então, essa cidade, ela ficaria localizada aí onde vocês podem ver, entre as cidades do Recife, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão. Pode passar? Aqui, como eu disse a vocês, essa cidade era planejada. E nesse planejamento, essas cores que vocês estão vendo seria responsável por, como é que eu posso dizer, um fator. Por exemplo, nessa cidade onde está de azul, seria o setor onde estariam as escolas, certo? Ali o povo iria aprender, ou seja, ia ter um campo universitário. Ao redor desse lugar, iriam ser onde as pessoas iriam morar. A gente pode ver nessa cor verde escura. O trabalho ficaria ali, naquela cor verde mais clara, certo? E aí os locais de lazer, teria o parque e também o estádio, nessa cor alaranjada. Pode passar. A cidade, ela também iria vir com um novo... Como é que eu posso dizer? Assim, ela iria se preocupar muito com as questões de sustentabilidade. Ela iria interagir com sustentabilidade e alta tecnologia. E como já falei antes, com a forma de planejamento. Então, para isso, ela precisava de 5 princípios norteadores. Esses 5 princípios foram o seguinte: criar uma experiência memorável durante a Copa do Mundo, já que realmente a cidade estava sendo projetada justamente para abranger um novo estádio de futebol. Segundo ponto seria posicionar a cidade da Copa como um novo centro urbano no quadrante sudoeste do Recife. Terceiro, aproveitar o potencial ambiental e ecológico da área. Quarto, fazer parte do legado da Copa do Mundo. E 5, otimizar o investimento em infraestrutura rodoviária através de diversidade de acesso e conectividade. Bem, a cidade ela seria construída mediante a parceria entre o poder público e o poder privado. Lembrando que foi justamente por isso que o governo de Pernambuco ele tinha aberto um edital para contratar uma empresa privada.
E qual era o intuito deles fazerem? Era uma cidade inteligente. Então, a cidade da Copa não seria apenas uma cidade só com um estádio lá bem bonito. Não. A cidade ela foi projetada para ser uma cidade inteligente. Pode passar. Sustentabilidade. Especificações de desempenho. Bem, como eu já tinha dito, o projeto ele iria se preocupar muito com a sustentabilidade. Então, eles acabaram desenvolvendo alguns pontos de especificações de desempenho. Isso aí, por favor, Anderson. Esses pontos de especificações de desenvolvimento seriam utilização de equipamentos e acessórios de baixo fluxo, com vazões coerentes aos atuais padrões de sustentabilidade, utilização de água potável somente para consumo humano, devendo ser sistematicamente aplicadas tecnologias de reuso da água, aproveitamento de águas pluviais e outros para fins de irrigação, resfriamentos das torres de refrigeração de ar-condicionado e outras necessidades. Aplicação de cobranças progressivas proporcionais ao consumo para encorajar a conservação. Passa aí, por favor. Desenvolvimento e aplicação de política de controle e redução de perdas reais e aparentes e criação de distritos de medição e controle, incentivando a concessionária para concretizar treinamentos aos seus operadores. Desenvolvimento e aplicação de política de reuso da água, adotando sistemas e parâmetros de qualidade da água, atendendo aos requisitos de autoridades da saúde pública. E, por último, ações similares para a conservação da energia. Pode passar. Bem, e quem seriam os responsáveis pelos resíduos que a obra geraria? Quanto aos resíduos sólidos, seria o poder público quem daria conta nessa fase de operação. Então, eles seriam responsáveis pela coleta, pelo tratamento desses resíduos gerados, enfim. O poder público de São Lourenço da Mata é quem seria responsável. Já os resíduos hospitalares, seria contratado uma empresa especializada para poder fazer a destinação devida. Pode ir? Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho agora do diagnóstico do meio físico que foi encontrado nessa região onde esse empreendimento seria instalado. Para que esse empreendimento possa ser instalado, é necessário que sejam analisados todos os fatores que serão afetados com esse empreendimento. O primeiro dos fatores analisados é o clima da região. Bom, a predominância do clima na região é o clima pseudotropical, que tem temperaturas médias de 25 graus, com amplitude que gira em torno de 5 graus Celsius. A precipitação de chuva anual gira entre 1.800 a 2.200 milímetros anuais e uma umidade relativa do ar por volta de 72% a 86% de umidade. Outro fator que também é levado em consideração são os níveis de ruídos que ocorrem nesse local. Por ser uma área que era até então de predominância de zona rural, ela possui baixos índices de ruídos. Também existe o monitoramento da qualidade do ar do local do empreendimento. Mais uma vez, por ser um local com características de zona rural, apesar de não haver um monitoramento específico da região, na região metropolitana do Recife como um todo, a qualidade do ar é boa. E lá, por possuir as características de uma zona rural, existe uma boa circulação do ar, fazendo com que haja uma boa dispersão dos poluentes. Bem, além disso, são considerados também para a implantação desse empreendimento a geologia do local. Bem, nessa parte são trazidas informações bem técnicas a respeito da geologia da região. Dentre elas, nós podemos destacar que o solo é principalmente constituído por rochas
do período pré-cambiano, que são recobertas por sedimentos de quartzo. E esses sedimentos de quartzo são depósitos fluviais que, como nós veremos a seguir, decorre da bacia do rio Capibaribe. Outro fator que é analisado é a geomorfologia. Bem, a morfologia dessa região apresenta duas principais características, que são elas: o planalto rebaixado litorâneo e a planície costeira, ambas que são características por estarem próximas ao litoral pernambucano. Mais uma característica que é levada em consideração para a implantação desse empreendimento é na verdade, são as características do solo. Ao ser analisado esse solo da região, foram encontrados materiais argilosos, que são constituídos principalmente por argila vermelha, como nós vemos nessa figura, e argila amarela. E esses solos são profundos, que também nessas áreas ocorre um tipo de solo que é chamado de glissossolos e solos aluviais. Mais uma análise que precisou ser feita desse local foi a análise da geotecnia. Mas o que é essa geotecnia? É a análise e o estudo do comportamento do solo com relação à resistência de deformação, ou seja, o que é que acontece quando eu construir alguma coisa ali naquela região. Bem, nessa área, a principal preocupação que se teve foi com as áreas que possuem erosão, que, apesar de existir uma área com a erosão bastante acentuada, a partir dos trabalhos de estruturação dessas barreiras, a análise considerou que o risco de desabamento ou de algum desastre é muito baixo e quase inexistente. Dando prosseguimento, outro aspecto que deve ser analisado para a implantação desse empreendimento são as qualidades dos recursos hídricos subterrâneos. Bem, na análise que foi feita deste local, foi possível concluir que nessa área do empreendimento existem aquíferos que são do tipo fissural. E essa água dos espaços subterrâneos encontram-se presentes apenas nos espaços fendilhados. A qualidade dessa água dos lençóis subterrâneos é boa, porém ela é bastante heterogênea dadas as características desse solo da região. E por essa característica é possível que seja utilizada essa fonte de água com poços de até 20 metros de profundidade. Outro aspecto que foi levado em consideração são as características dos recursos hídricos superficiais, porque, como nós veremos mais à frente, o empreendimento ele fica localizado extremamente próximo ao rio Capibaribe, rio esse que possui cerca de 253 quilômetros de extensão, passa por 43 municípios e, como eu falei, ele fica no entorno da cidade da Copa. Foi feita uma análise a partir dos dados recolhidos de 1990 a 2008. E a qualidade dessa água foi tida como boa para o consumo humano após o tratamento convencional. A qualidade dessa água ela depende de vários fatores, como a ocupação do solo, descarga de efluentes domésticos, industriais e a disposição inadequada de resíduos sólidos. E devido às características do rio, como eu falei, por ele atravessar 43 cidades, existe um certo nível de contaminação dessas águas. Sobretudo, no ano de 2010,
foram encontrados níveis de poluição na água que geraram a categoria da água para uma qualidade entre ruim e muito poluída. Especificamente na área do empreendimento, no ano de 2011, essa qualidade foi de 48, sendo considerada aceitável. Outro fator relevante é que essa qualidade da água passa a ser pior nos meses de estiagem, porque a concentração dos resíduos depositados no rio passa a ser maior devido à baixa vazão dessa água. Como nós podemos ver aqui, essa é a bacia do Rio São Francisco, do Rio Capibaribe, e aqui nós podemos ver um riacho que corre dessa área do empreendimento para o Rio Capibaribe. Um outro diagnóstico que precisou ser feito foi o diagnóstico do meio biológico desse empreendimento, ou seja, das espécies que estavam localizadas ali naquele local onde seria implantado o empreendimento. A primeira análise que foi feita é da vegetação. Isso daqui seria a área onde o empreendimento onde o empreendimento foi implantado. Essa parte circundada aqui de amarelo. Nós podemos ver que ele é rodeado de matas. Essa mata é característica da Mata Atlântica, a mata úmida pernambucana. Dentro desse diagnóstico ambiental que foi feito, foram encontrados 4 tipos principais de cobertura vegetal. Uma área de mata, área antropizada, áreas alagáveis e área de preservação permanente, que serão posteriormente estudadas mais a fundo. Uma dessas áreas que foi estudada é a área de influência direta do empreendimento, ou seja, as áreas que serão afetadas e impactadas diretamente com a construção desse empreendimento, que são constituídas de fragmentos de mata que ficam principalmente próximos à fronteira entre o empreendimento e as regiões da mata militar e da mata da usina, que são resquícios de mata atlântica. E apesar da ação do homem, essas matas ainda conseguem guardar alta biodiversidade e são uma área de alta preservação ambiental. Aqui nós podemos ver fotos e imagens dessas áreas que serão diretamente afetadas pelo empreendimento. Bem, outro aspecto das áreas que serão diretamente afetadas são que essas áreas elas também existem resquícios do que já foi a ocupação humana nessa área. Nós podemos ver aí restos de construções do que já foi um sítio. Nós podemos ver capins que foram utilizados para pecuária e também áreas que foram cavadas para o acúmulo de água. Bem, por fim nós temos também as áreas de mata. Como já foi dito, essas áreas elas estão distribuídas de forma irregular por todo o terreno da área que será diretamente afetada, que no total gera uma área de 36 hectares de mata, que, como já foi falado, também estão mais próximos às fronteiras desse empreendimento. Aí as características dessa mata, devido às ações que já levaram a uma degradação dela, houve também a formação de erosões, como a vossoroca, que pode ser observada aqui nessa região. E também nós temos aqui áreas de erosão. Nessas áreas de erosão, pelo difícil acesso, a natureza conseguiu encontrar uma boa recuperação da sua Mata Atlântica.
Porém, ainda assim, nessas matas é possível encontrar resquícios de muitas fruteiras que foram plantadas pelos moradores ali da região. Bom, além da área de mata, como dita por Anderson, na região também existe a área antropizada. Essa área é subdividida em duas partes, as extremamente antropizadas e a moderadamente antropizada. A área extremamente antropizada é caracterizada por ser uma área impactada de difícil regeneração natural, com perda de elementos essenciais da paisagem, como a cobertura vegetal e o solo. Em alguns pontos, ocorrem processos erosivos, apresentam afloramentos rochosos e é uma área de predominância herbácea, concorrência de arbustiva e arbóreos isolados. Bem, pode passar, Anderson. Além da área antropizada, existe outra área, a área alagável. Como o seu próprio nome diz, é uma área de predominância de água, onde pode ocorrer alagamentos, né? E elas são encontradas na porção norte da propriedade e elas apresentam como áreas menos antropizadas que as áreas de sítios e nela encontram-se afloramentos rochosos e predominância de vegetação higrófila no entorno e vegetação herbácea com manchas subarbustivas, com regeneração e fronteiras esparsas. Bem, nessa região se registra uma presença de 3 significativos remanescentes da Mata Atlântica em estágio médio de regeneração. Essa é a importância da área. Pode passar, Anderson. Bom, a APP do rio Capibaribe, ela contorna a propriedade em suas porções norte e leste, e nessa região encontra-se uma formação de mata ciliar. Em alguns pontos dela são bem preservados, com formação boscosa de indivíduos arbóreos e com outras formações também antropizadas com presença de espécies exóticas e não raras. Também tem áreas com extrato de vegetação herbácea e dentre os indivíduos adultos que encontram-se ali, tem 5 deles que são extremamente importantes para a área, que é o imbiriba, cupiúva, embaúbas, ingá e dendê. No ponto mais leste da ADA, a vegetação ciliar se encontra em área adjacente a uma estrada que não é pavimentada e está presente por indivíduos arbóreos de ingá, cupiúva, embaúbas, dentre outros que eu citei anteriormente. Partindo desse ponto, seguindo tanto o montante quanto a jusante do rio, a vegetação ciliar ela se intercala entre os campos de vegetação herbácea e as arbóreas da região. Bem, a importância dessa região é basicamente a vegetação que está presente nela e as 5 espécies citadas que foram ditas anteriormente. Pode passar, por favor. Bem, no que se refere à fauna, é uma área que existe uma baixa riqueza faunística, se comparada àquelas do entorno, às matas circunvizinhas, que são maiores e mais adensadas, e parte dessas formações vegetais faz fronteira com o rio Capibaribe. Isso possibilita a formação de um ambiente marginal propício à presença de algumas espécies da fauna ribeirinha, principalmente aves e anfíbios. Pode passar. Bem, no que se refere à presença de animais do local, nós temos anfíbios, répteis, aves e também temos mamíferos. Pode passar. Bom, no que se refere aos anfíbios, de acordo com a pesquisa da literatura, foram referidas 12 espécies de anfíbios para o local, na maioria ocorrendo no Cerrado, nas Caatingas e na Mata Atlântica. Os ambientes preferidos são as bromelíceas ou gravatás, de chão ou nas copas. 3 são também adaptadas aos ambientes humanos. Tem sapos, pererecas de banheiro, cuspa-cuia. Esses são os 3 animais anfíbios mais presentes na região. No que se refere aos répteis, foram catalogadas 17 espécies na região. As espécies mais comumente observadas são o calunguinho, o teju, a lagartixa preta, a víbora ou a osga, comum na parede das casas, principalmente da região. E no que se refere às aves, devido ao seu caráter bioindicador, ou seja, elas podem
indicar uma alteração no ecossistema daquela região, elas normalmente são utilizadas com destaque em diagnósticos faunísticos e em monitoramento. E na região foram catalogadas 84 espécies, uma quantidade muito superior às outras demais classes ditas anteriormente. E as espécies de maior abundância na região são a dorinha de rio, o ano preto, o Frei Vicente e o gavião pega-pinto. Bom, e no que se refere aos mamíferos, é a classe que obtém a menor quantidade de espécies no local. Existem 11 espécies. E as espécies mais vistas na região são o bicho-preguiça, o saguim, a capivara, a raposa, o timbu e a cotia. Extremamente abundantes na região pernambucana. Pode passar. Bom, no que se diz a respeito da biodiversidade da área aquática da região, a bacia do rio Capibaribe apresenta predominância de organismos plantônicos, bentônicos e principalmente peixes. E a semelhança do que ocorre nos ambientes terrestres da bacia, a degradação paulatina de biota reflete as diversas intervenções antrópicas, tais como a retirada de vegetação ciliar, o lançamento de efluentes na região, principalmente o lançamento de esgoto doméstico. Esse vai ser um ponto analisado posteriormente. Na região, a comunidade de zooplâncton é composta principalmente pelos grupos da rotífera, crustácea e copépoda. Bem, ressalto também que dentre as espécies da região, a espécie acará e outras nativas da bacia do rio estão sendo pressionadas por espécies exóticas ou alóctones, porque houve uma interferência humana na região. Pode passar. Bem, na região também foi feito um diagnóstico do meio antrópico, ou seja, de como está a relação humana com aquela região. O projeto da cidade da Copa, ela constitui iniciativa que vai contribuir, que iria, na verdade, contribuir para induzir a expansão urbana naquela porção da região metropolitana do Recife. Bem, o local escolhido ele é caracterizado pelo reduzido adensamento populacional, que é uma condição que favorece a ampliação dos espaços urbanos naquela direção, direcionado à instalação de um bairro projetado segundo critérios modernos de ocupação dos espaços, como dito anteriormente por Juliana. Eles iriam atender uma demanda da população que vierem a se instalar na cidade da Copa. Além disso, quanto às atividades econômicas envolvidas naquela região, o Cadastro Central das Empresas do IBGE indica a concentração de elevado número de estabelecimentos, em razão principalmente da inclusão de Recife e de outros municípios estudados. Bem, podemos citar também que hoje o terreno que seria destinado ao empreendedorismo está totalmente desocupado e não existem comunidades e residências isoladas na área. No passado, a área pertencia ao governo de Pernambuco e ela foi ocupada de maneira irregular por poceiros que no local colocavam casas e cultivaram lavouras. No entanto, essa parte já foi totalmente desapropriada e hoje é possível, sim, construir em 2014, no caso, seria possível construir a cidade da Copa. Bem, pode passar, Anderson, por favor. Em relação às comunidades tradicionais, é importante salientar que ali na cidade da Copa ainda existem grupos em relação aos quais sejam conhecidas características típicas de comunidades tradicionais. No entanto, ao redor existem alguns contingentes populacionais que são detentores, sim, de identidades socioculturais, e são eles os principais: os caboclos, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais urbanas, seringueiros, castanheiros, pescadores artesanais e principalmente os caiçaras. Pode passar, Anderson. Bom, no que se refere ao resíduo sólido, como dito anteriormente por Juliana, lá na região de São Lourenço da Mata, ela era feita por políticas públicas, pelo Estado, né? Só que, segundo a Secretaria de Cidades e a Secretaria Executiva de Articulação, eles investiam e ainda investem hoje em dia em uma nova tentativa para a implantação de uma gestão metropolitana no gerenciamento de resíduos sólidos, em contraposição à gestão autônoma municipal que existia anteriormente.
Eles não queriam uma gestão de resíduos sólidos pública autônoma do município. Queriam unificar em uma gestão organizada estadual. Bom, também é possível salientar que aquela região não existe uma coleta de resíduos organizada, existem lixões que são proibidos, e por isso o governo pernambucano também tem o interesse de desligar esses lixões e reacender as políticas públicas para que assim pudesse haver um realizado descarte dos resíduos sólidos. Também é necessário mencionar, né, que o município ainda não se adequou às disposições da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mas o governo do estado determinou o fechamento dos lixões e a adoção de técnicas de destinação final ambientais corretas, né? Pode passar. Bom, no que se refere ao diagnóstico do patrimônio histórico e arqueológico da região, a legislação federal aplicável ao patrimônio histórico-cultural protege os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico da região. O governo da região ele assegura todos esses bens históricos da região. Bom, os locais mais famosos historicamente e arqueologicamente da região são a Prefeitura de São Lourenço da Mata, a Igreja Matriz de São Lourenço da Mata, a Capela do Engenho Tapacurá, Casa Grande de Engenho São João, Igreja em Ruínas de Engenho São João e interior da igreja em ruínas, que são demonstradas aí por foto. Bem, na área diretamente afetada pela construção da Cidade da Copa, foi realizado um levantamento detalhado para identificar o patrimônio cultural presente ali e as informações obtidas através de entrevistas com a população e através da prospecção visual realizaram um potencial arqueológico extremamente importante na região, pré-histórico e histórico na área, com base tanto nas informações de habitantes das cercanias, quanto da identificação direta de ocorrências arqueológicas pré-históricas do grupo ceramista de tradição Tupi-Guarani. Bem, e em relação à histórica, que corresponde ao período do século XIX e XX, era uma época que predominava a região e a cultura açucareira, portanto, existiam muitos locais de produção do açúcar na região. A área do empreendedorismo ela corresponde a uma superfície de disseção, em que permeia depósitos sedimentares recentes no leito dos cursos dos rios, em particular nas margens do rio Capibaribe. E não existem indícios naquela parte de formações ou de ocorrências de fósseis e de animais ou de vegetais na área. Pode passar, Anderson. Bom, eu agora vou falar um pouco sobre a avaliação dos impactos ambientais. Pode passar. Bom, primeiro é importante a gente ressaltar que para esse tipo de empreendimento, que é um empreendimento de grande porte, onde ele vai cobrir uma grande área, é praticamente impossível de se realizar um empreendimento deste tipo e não haver nenhum tipo de impacto ambiental. E como se trata também de uma construção civil, terá muitos impactos que irá ser causado devido a essa grande construção. Pode passar. E o primeiro impacto que eu gostaria de falar é a questão da limpeza do terreno. A geração de material de expurgo e entulho, que se não for gerenciado e destinado de forma adequada, poderá impactar solo, drenagem e recursos hídricos. Esse primeiro ponto trata da questão do espaço físico, do meio físico, que é a questão do preparamento do solo. E mais posteriormente, vocês verão que os maiores impactos no meio físico é relacionado ao solo. Pode passar. Outro impacto que também irá acarretar dessa grande construção, desse empreendimento, é a alteração na dinâmica superficial, que é eventuais instabilidades do terreno em decorrência dos processos de escavação e modificação morfológica do terreno. Ou seja,
para um terreno desse tipo, da área em si, ele será necessário realizar alguns processos. Um processo bastante conhecido é o processo de terraplanagem. E para esse terreno que foi feito, na verdade, este empreendimento, foi necessário a realização desse tipo de processo, desse processo de terraplanagem. E esse processo de terraplanagem, de forma direta e indireta, ele causa também diversos impactos ambientais. Pode passar. Outro impacto é a alteração da drenagem natural. A urbanização da área causará impermeabilização de parte do terreno, com diminuição na infiltração de águas. Todavia, não se considera esta alteração como impacto relevante. No projeto, quando se estava fazendo a avaliação deste impacto, foi relatado que esse impacto em si ele não ia ser um impacto muito relevante. Ainda assim, como medida mitigadora, as áreas que foram desvegetadas e não ocupadas pela pavimentação deverão ser arborizadas e ou gramadas, o que assegura a infiltração de água para o lençol freático local. Ou seja, nessa área, por ser uma construção civil, seria necessário essa desvegetação, ou seja, teria que fazer toda a retirada da vegetação. E essa retirada acabaria trazendo esses impactos da questão da drenagem hídrica, que é a drenagem para os solos, e isso também traria esses impactos ambientais. Pode passar. Bom, outro impacto ambiental que não podemos deixar de falar é a questão da geração de resíduos sólidos. As obras civis gerarão resíduos sólidos inerentes à atividade, como também gerará efluente sanitário. O eventual descarte inadequado dos resíduos sólidos e efluentes sanitários poderá afetar o solo, subsolo da área diretamente afetada do empreendimento. Ou seja, por ser um empreendimento de grande porte, essa questão dos resíduos sólidos é algo que se deve reter uma atenção especial. E como também já foi citado por alguns colegas, a responsabilidade pela coleta, pela manutenção desses resíduos sólidos, ficou acarretado para os órgãos públicos. Pode passar. Outro fator, outra questão a se levar em consideração quando estamos falando de impactos ambientais é a questão das emissões atmosféricas de gases e a geração de ruídos. Alteração de qualidade do ar devido à ressuspensão de material particulado, a emissão de gases provenientes da exaustão dos motores e a evaporação de combustível. Num empreendimento deste porte, será necessário a utilização de grandes máquinas. E essas máquinas, elas vão gerar ruídos. E essas máquinas também, vai gerar gases que são prejudiciais ao ar, ao clima. Ou seja, também é algo que no documento, quando estava sendo escrito, ele levou em consideração essa questão dos ruídos, que seriam prejudiciais, e a questão também dos gases. Pode passar. Outro fator, outro impacto que não podemos deixar de citar também é os impactos na flora. Esse aqui já se trata do meio biológico. Até então, nós estávamos falando dos meios físicos, que eram a questão do terreno, do ar em si, mas agora vamos falar um pouco sobre os meios biológicos. E esse impacto na flora, uma vez suprimida, a área vegetada não mais apresentará as mesmas características ambientais e padrões de vegetação. O impacto sobre a flora é considerado permanente e irreversível. Ou seja, esse impacto é algo que gostaria de prender bastante atenção nele, porque, como falado aqui, este impacto ele é irreversível. Ou seja, uma vez estabelecido a construção, uma vez estabelecido o empreendimento, não terá mais como voltar a possuir aquela vegetação na área afetada. Pode passar. E também tratando do meio biológico, outro impacto que eu gostaria de falar são os impactos na fauna.
Os impactos sobre a fauna vertebrada terrestre são, em sua grande maioria, de baixa relevância. As espécies da fauna na área diretamente afetada se deslocarão para áreas florestadas limítrofes, na área de influência direta, durante a instalação do empreendimento. No entanto, indivíduos de algumas espécies, em especial aquelas de hábito subterrâneo fossorial, serão suprimidos principalmente devido à movimentação da Terra. Essa questão da fauna, como também já foi citado, foi localizado que a área em que seria realizado o empreendimento é uma área que ela, além de ser rica em vegetação, ela também é uma área que ela é rica em fauna. Ou seja, há diversas espécies que viviam ali naquele local onde seria implementado o empreendimento. E por ser um local onde possui tantas espécies de diferentes portes, mamíferos, répteis, aves, também é algo que seria necessário ter uma atenção especial, pois no momento da realização desse empreendimento, essas espécies elas seriam direcionadas para outras áreas onde não seriam totalmente afetadas, como se elas permanecessem ali naquele local. E essa é uma responsabilidade que deveria partir da direção desse empreendimento para realizar esta mobilidade dos animais que estavam ali na área diretamente afetada para uma área onde eles não seriam totalmente afetados. Mas por ser o local onde vai ser realizado este empreendimento, por ser um local de uma grande área, essa mobilidade desses animais se torna um pouco mais complicado, mas também é algo que deve ser levado em consideração quando estamos falando de impactos ambientais. Pronto. Bom, eu vou falar um pouco sobre a expectativa da população sobre o empreendimento. Foram feitas algumas pesquisas com moradores da região e as informações compiladas revelam uma receptividade positiva, tanto da população como dos gestores públicos com relação ao empreendimento, com o incremento das atividades econômicas e, consequentemente, a geração de empregos. Moradores de São Lourenço da Mata, que é uma das cidades próximas do empreendimento, identificam nas obras a oportunidade de crescimento tanto do município como a cobertura de alguns serviços públicos, e em particular o sistema de transporte coletivo, com repercussões na qualidade de vida da população local. Vou passar. Transporte de pessoas e materiais. Querendo ou não, como o Lucas falou, um empreendimento de grande porte como esse gera bastante resíduos e algumas consequências. A instalação do empreendimento certamente implicará na intensificação do tráfego de veículos na área, com a interferência no entorno imediato. Contudo, o terreno destinado à construção da cidade da Copa encontra-se desocupado, não havendo habitações e ou atividades econômicas que pudessem ser diretamente afetadas. Sob a ótica do meio socioeconômico, entende-se que as ações de tráfego na fase da instalação constituem impacto negativo de baixa importância e magnitude. No caso, o empreendimento não levaria tantas consequências para moradores da região, até porque não é uma área habitada exatamente no local, apenas nas proximidades. Pode passar. A circulação de veículos. Uma também das consequências geradas do empreendimento seria o aumento do tráfego e dos ruídos dos veículos. Os ruídos gerados na fase de operação e utilização do empreendimento serão provenientes principalmente dos veículos automotores de todo gênero, que se dirigirão regularmente para a cidade da Copa, tais como automóveis, motos, ônibus, caminhões e etc., precisando ser feita uma logística para isso, pois o espaço não está acostumado a receber esse tipo de tráfego. Como medidas ambientais a serem adotadas para a mitigação desse impacto, tem-se o controle da velocidade do tráfego, a instalação de barreiras acústicas artificiais ou barreiras com vegetação, que contribui para a atenuação da propagação sonora devido ao tráfego. Essas são algumas das medidas
para mitigação desses impactos. Pode passar. A limpeza do terreno. Essa também é uma etapa crucial, que é na formação do empreendimento, antes dele ser feito, na verdade, na sua construção. Nessa etapa de implantação, inevitavelmente serão gerados resíduos característicos de obra da construção civil. Assim, pode-se considerar como impacto ambiental a atração que os depósitos irregulares de resíduos de construção civil passam a exercer sobre outros tipos de resíduos sólidos, formando mini lixões em terrenos baldios, criando um ambiente propício para a proliferação de vetores prejudiciais às condições de saneamento e à saúde humana. Nesse caso, o descarte errado ou o acúmulo de metralhas e de resíduos da construção poderia gerar uma espécie de lixão. No caso, ficaria um terreno com amontoado de resíduos, sendo ruim para toda a fauna, a flora e a população ao seu redor. Pode passar. Uma das consequências positivas do empreendimento foi que só com a sua ideia houve uma grande valorização dos terrenos ao entorno. Logo após o lançamento do projeto Cidade da Copa, a imprensa local já sinalizava a valorização dos terrenos e imóveis situados em São Lourenço da Mata, sendo ressaltado como elemento indutor o conjunto de investimentos planejados para a área. Pode passar. Programas ambientais. Uma vez indicados os impactos positivos e negativos que devem ocorrer com a implantação e operação do empreendimento, assim como indicadas as medidas ambientais correspondentes, mitigadoras e maximizadoras, devem ser também propostos programas ambientais de monitoramento. São eles 10 programas, levando em consideração a sustentabilidade do ambiente, a manutenção do local e o bem-estar dos civis. São eles: o Programa de Gestão Ambiental, Programa de Comunicação Social, Programa de Educação Ambiental, Controle Ambiental associado à execução de obras, Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e da Comunidade Hidrobiológica, Programa de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Construção Civil, Programa de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, Programa de Resgate da Flora, Programa de Recomposição da Vegetação Ciliar e Programa de Recuperação das Áreas Degradadas. São 10 programas feitos para monitoramento de todo o empreendimento e sua manutenção. Bom, então é isso. Foi esse o nosso trabalho e muito obrigado pela atenção.